Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Velasco. Vou estar aqui resolvendo algumas questões da primeira lista de exercícios do capítulo 2. Isso aí é para ajudar. É uma forma que eu tenho para estudar, que eu também estou fazendo a licenciatura do curso de Física, e uma forma de mostrar minha experiência e poder ajudar todos os colegas aí. Eu vou resolver nesse primeiro vídeo a questão de número 2 da lista de exercício, a primeira lista do capítulo 2, né? Então vamos dar uma olhadinha na questão aqui, ó. A questão é a seguinte: calcule sua velocidade média. Olha o que ele quer. A ideia que ele quer é que a gente calcule quem? A velocidade média dos dois casos seguintes. Então eu tenho um caso A, que é a primeira situação, né? E o caso B, e o caso C é o quê? Faça um gráfico de função x, o gráfico de x em função do t, nos dois casos. Indique de que forma a velocidade média pode ser calculada, né? Pode ser determinada a partir do gráfico. Então vamos com calma aqui para a gente resolver o item de número A, né? Então item de número A. O que nós temos no item de número A? Você caminha, então primeiro x, ou melhor, nem vou chamar de x, a primeira variação de espaço, o nosso primeiro delta x, né? Foi de quanto? Delta x1, hein? Foi de quanto? 73,2 metros. A qual velocidade? Vou pôr assim, velocidade 1,22 metros por segundo. E depois, então, nosso delta x2, variação de espaço 2, foi de quanto? Os mesmos 73,2 metros. Com qual velocidade? Velocidade 2 seria qual? 3,05 metros por segundo. Então ele quer a velocidade média nesse percurso. Para a resolução dessa questão, para a resolução desse item A, podemos pensar o seguinte, de forma bem mais prática não, de forma bem mais intuitiva seria, velocidade média seria a variação de espaço total pela variação de tempo total. Então, a variação de espaço total seria quem? Variação de espaço total seria o 73,2 do primeiro percurso mais 73,2 do segundo percurso. Fato, seria essa a ideia. E quem seria a variação de tempo total? A nossa variação de tempo total. A variação de tempo total seria o tempo, a variação de tempo do percurso 1 mais a variação de tempo do percurso 2. Certo? Variação de tempo do percurso 1 e a variação de tempo do percurso 2. Para isso, nós precisávamos calcular cada um desses. Então, vamos lá. Quem seria a variação do tempo 1 do percurso 1? Seria quem? Só para a gente relembrar alguma coisa assim, eu gosto de fazer muito isso quando eu estou lá no ensino médio, explicando. Velocidade, espaço e tempo, triângulozinho. Então, quem seria nosso tempo? Seria a variação de espaço 1 pela velocidade 1. Que daria o quê? Ó, variação de espaço 1, 73,2, dividido pela velocidade 1, 1,22. A variação de tempo 2, então também seria quem? A variação do espaço 2
pela velocidade 2, que teria o quê? 73,2 dividido pela velocidade 2, 3,05. Tudo bem? Então, eu estou aqui acabando de achar essas situações. Vamos lá. Eu vou com o auxílio da minha calculadora para ficar mais rápido, tá? Para ficar mais rápido essa situação. O auxílio da calculadora eu vou fazer o seguinte. Então vamos lá. 73,2 dividido por 1,22, isso dá quanto? Isso aqui vai dar quanto? 60 segundos. O outro, qual é o valor do outro? 73,2 dividido por 3,05 vai ser quanto? 24 segundos. Tudo bem? Então, para a gente definir a nossa velocidade média, já tenho. Eu vou aplicar o quê? Velocidade média vai ser a variação de espaço. A variação de espaço eu posso fazer, 73,2 mais 73,2, eu posso dizer que é 2 vezes 73,2. Dividido pelo tempo, vai dar quanto? O tempo 1 mais o tempo 2. A variação do tempo 1 mais a variação do tempo 2. 60 mais 24. Isso é quanto? 84. Então nós vamos ter aí, vai ter 2 vezes 73,2 igual a 146,4 dividido por 84. Isso dividido por 84, nós temos quanto? Velocidade é aproximadamente, eu vou usar aí só 3 números depois da vírgula, tá? Então, 1,743, o quê? Metros por segundo. Essa é a nossa velocidade média. Tudo bem? Só que tem um detalhe, galera. Tem um detalhe. Eu posso pensar aqui em resolver essa questão de outra forma. Deixa eu só selecionar isso aqui e colocar ele ali longe para a gente pensar em resolver isso de outra forma. Uma segunda forma de resolver o mesmo item A. Eu vou esquematizar aqui o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ele falou que ele andou aqui um percurso total. Só que ele andou o mesmo espaço, o mesmo espaço. Então, se ele andou o mesmo espaço, eu vou colocar aqui espaço X, espaço X. Porém, ele andou com velocidades diferentes. Então, ele andou aqui com uma velocidade 1 e uma velocidade 2. Lembre que isso que eu estou fazendo, essa forma de andar, é com 2 espaços iguais. E deixou claro, 73,2 metros e 73,2 metros. Então, espaços iguais. Como é que eu posso calcular a velocidade média aqui? Seria como? Se a gente parar e pensar, seria assim. Velocidade média seria o espaço total percorrido, 2x. O tempo gasto é o tempo no percurso 1 mais o tempo no percurso 2. Então seria x vezes V1 dividido por V1, né? E x dividido por quem? Por V2. Olha aí, espera aí de novo. Porque você não entendeu. Quem não entendeu isso? Só voltar aqui bem devagarzinho para a gente entender. Aqui não seria, eu não gastaria aqui deixa eu baixar isso aqui, só baixar aqui. Se eu olhar para esse percurso aqui, eu gastaria um tempo 1
e aqui um tempo 2. O tempo para fazer o percurso 1 e o tempo para fazer o percurso 2. Então, nossa variação de tempo seria o tempo 1 mais o tempo 2. Detalhe, a velocidade média seria o espaço 2 vezes x. Quem é o tempo 1? Tempo é a posição que ele percorreu no primeiro percurso, dividido pela velocidade 1. Mais o tempo 2, a mesma posição, x, mesmo espaço, x sobre V2. Vamos pensar nisso aqui matematicamente. Vamos pensar nisso aqui matematicamente. Pensando nisso matematicamente, como é que eu faço essa soma aí? Que seria quem? X sobre V1 mais x sobre V2. Pensando matematicamente, eu posso fazer o quê? Eu pego aqui, múltiplo comum de V1 e V2. Multiplico eles, V1 vezes V2. Certo? V1 vezes V2 dividido por V1, me sobra V2. Então, vai ser V2 vezes x. Mais V1 vezes V2 dividido por V2 é V1 vezes x. V1 vezes x. Se a gente olhar isso aí, o x está em evidência. Então, x é igual a V1 mais V2 dividido por o V1 vezes V2. Velasco, então eu posso substituir isso aí, eu posso substituir esse valor de x dividido por V1 mais x dividido por V2 por quem? Vai ficar assim. Velocidade média é igual a 2x dividido x V1 mais V2 dividido por V1 vezes V2. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, V1 vezes V2, dividido por quem? Por x V1 mais V2. Simplificando o x, então, quando ocorrer de ser espaços iguais com velocidade diferente, eu posso calcular a minha velocidade média simplesmente assim, 2 vezes V1 a velocidade no primeiro trecho, vezes a velocidade no segundo trecho, dividido pela soma das velocidades em cada trecho. Então, vamos ver se isso dá certo para dar a nossa mesma resposta, só para a gente pensar se dá a mesma resposta. Então vou apagar isso aqui foi a demonstração, tá? A nossa demonstração. E ao fazer essa demonstração eu tenho que para calcular a velocidade média, eu tenho 2 vezes a velocidade 1,22, vezes a velocidade 2, 3,05, dividido por quem? 1,22 mais 3,05. Fazendo essa conta rapidinho, com o auxílio aqui da nossa calculadora, eu vou ter o quê? Lá, de forma bem rápida. 2 em cima, 2 vezes 1,22 vezes 3,05. Isso vai dar quanto? 7,442. Dividido. Isso vai ser dividido por quem? 1,22 vezes 3,05. Isso vai dar 3,721. A divisão disso vai dar quanto, hein, Velasco? Vamos ver?
7,442 dividido por 3,721, nós temos... Epa! Deu quanto? 2? Calma aí. Deixa eu conferir aqui. Espera lá. 2 vezes 1,22 vezes 3,05. Isso dá 7,442. Limpar aqui, limpei tudo. Então vamos lá. 1,22 mais 3,05 é igual 4. Opa, tá errado aqui. 4,27. Isso vai dar quanto? 7,442 dividido por 4,27. Isso é igual, aproximadamente lá, 1,743 metros por segundo. Então, essa segunda fórmula de resolver, ela só funciona quando eu percorro espaços iguais, e percorro espaços iguais em tempos o quê? Com velocidades diferentes. Então, nosso item A tanto pode ser calculado, deixa eu pôr aqui para vocês verem, tanto pode ser, calma aí, deixa eu reduzir isso aqui, que senão a gente não consegue fazer ela aqui. Aqui ela veio aqui agora. Aí, só a questão de mostrar aqui para vocês. Ela tanto pode ser calculado com esse processo, tanto pode ser calculado com esse o quê? Com esse processo aqui. Né? Tanto calculado com esse processo quanto esse. A velocidade média. Estão vendo aí, né? Então, aqui é um processo, aqui é outro. Né? Fique a seu critério escolher qual melhor o quê? O melhor forma de resolver, né? É fácil se você tiver espaços iguais e velocidades diferentes, é 2 vezes o produto pela soma das velocidades. 2 vezes o produto pela soma. Mais prático, né? Mais prático. Então, galera, aqui acabamos de resolver nosso item A, né? Deixa eu juntar isso aqui, vou colocar para ali. Isso aqui todo é o nosso item A, certo? Nosso item A. E aí ele pede no item B, né? Vamos lá para o nosso item B. Item B. Você caminha 1 minuto. Então, nosso primeiro tempo é 1 minuto. 1 minuto. Com qual velocidade? Velocidade 1. 1,2 metros por segundo. E depois corre por mais 1 minuto. Tempo 2. É quantos? 1 minuto. A qual velocidade? Velocidade 2. 3,05 metros por segundo. Beleza? Item 1. Detalhe. É sempre interessante vocês chamarem a atenção disso quando vocês estiverem observando, né? Estiverem observando a resolução. Metros por segundo, metros por segundo. Minutos. Então, 1 minuto é 60 segundos. Eu sempre, antes de iniciar a resolução, eu olho os meus dados e verifico isso. 60 segundos. Beleza. Então, vamos lá.
Se ele quer que determine a velocidade média, só para lembrar, a velocidade média é o nosso ΔX sobre o ΔT. Beleza. O nosso ΔX total, né, que eu poderia falar assim, e o tempo total. Mas, Velasco, quem é o nosso ΔX total? Nosso ΔX, a variação de espaço total. Seria o espaço 1 mais o espaço 2. E nosso ΔT total, simples, nosso ΔT total seria o tempo do primeiro percurso, primeiro trajeto, mais o tempo no segundo trajeto. Então, temos um probleminha. Precisamos achar esse espaço, né? Esse espaço 1 e espaço 2, a posição, o trajeto 1 e 2. Então, vamos lá. Quem é o trajeto 1? É a velocidade 1 pelo tempo 1. Um triângulozinho, né? Posição, variação de espaço é a velocidade vezes o tempo. Então, nós temos a velocidade 1,22 vezes 60. Quem é a posição 2? O espaço 2. Posição e espaço, né? Posição é o ponto, espaço é o que ele andou, né? Então, lá, quem é o que ele andou, o espaço 2? Vai ser quem? A velocidade 2 vezes o tempo 2, que é igual a quem? A 3,05 vezes qual tempo? 60. Vezes 60. Então, a velocidade média, a nossa velocidade média, é quem? É a posição. Olha o que eu vou fazer, hein? É 1,22 vezes 60 mais 3,05 vezes 60. Ah, Velasco, por que você não multiplicou isso aí ainda? Para e pense, eu vou colocar aqui para vocês. O tempo 1 mais o tempo 2 é 60 mais 60. Pessoal, olha um pouquinho da matemática que nos ajuda, a matemática básica, nos ajuda a fazer conta. Quando a gente ensina, acaba fazendo o quê? Multiplica isso, soma. Vamos colocar esse 60 em evidência? 60. Vai ficar como? 1,22 mais 3,05. De boa? Ó, esse 60 vezes 1,22 é esse valor. 60 vezes 3,05 é esse valor. E embaixo eu tenho 60 mais 60. Se eu colocar em evidência 1, eu tenho, na verdade, 2 vezes 60. Certo? 2 vezes 60. 60 multiplicando, eu posso multiplicar. Então, quem é a minha velocidade média? É a soma, né? Que vai ser, usando aqui a matemática básica que está no meu coração, a calculadora, que vai ser 1,22 mais 3,05. Isso dá quanto? 4,27. Dividido por quanto? Por 2. Que isso dividido por 2 vai ser igual, exato, duas casas, 2,135 que? Epa, 5 ficou parecendo um 6. 135 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade. Fato, essa é a nossa velocidade. Se essa é a nossa velocidade, Velasco, você aí respondendo isso, poderíamos fazer
a mesma análise que foi feita no primeiro caso? Vamos pensar aqui. A análise é a seguinte, detalhe, o que eu tenho agora? Eu tenho aqui um trajeto. É aqui que começam os raciocínios. Ele percorreu com menor velocidade 1 minuto. Ele percorreu com uma velocidade V1. Lógico, a velocidade V1 é menor, então ele anda menos, a posição dele é menor. E aí ele percorreu mais 1 minuto, correu na verdade, com a velocidade V2. Correr é uma velocidade maior. Então, se a gente observar aqui, o que nós temos? Eu tenho aqui uma posição 1 e aqui uma posição 2. Posição não, uma variação de espaço 1. Uma variação de espaço 1 e uma variação de espaço qual? 2. Espaço 1. Posição é o ponto, né? Posição é o ponto. Variação de espaço 1 e 2. Então, se a gente pensar, velocidade média a variação de espaço total pela a variação de tempo total. Variação de espaço total seria quem? O espaço 1 mais o espaço 2. Tempo total seria, se os tempos são iguais, T e T. Então seria 2 vezes T. Mas, Velasco, quem é o espaço 1? Espaço 1 é a velocidade 1 vezes o tempo t. Quem é o espaço 2? É a velocidade 2 vezes o tempo t. Então eu teria o quê? Velocidade média seria quem? V1 vezes t mais V2 vezes t dividido por 2t. Como os t's eu posso pôr em evidência, t então seria V1 mais V2 dividido por quanto t? 2t. Simplificando os t's, t e t, posso cortar, eu posso definir que a velocidade média, quantos tempos são iguais, basta pegar as velocidades e dividir por quanto? Somar as velocidades e dividir por 2. Vamos ver se isso é correto? Somar as velocidades e dividir por 2. Então, vou ter velocidade média, vai ser 1,22 mais 3,05 e dividir por quanto? Por 2. Velocidade média é quanto aí? Com auxílio nosso da calculadora, nós vamos ter o quê? Olha lá, simples assim. 1,22 mais 3,05 é igual a 4,27 dividido por quanto? Por 2. Isso dividido por 2 é igual a velocidade média é igual a 2,135 que? Metros por segundo. Olha aí, né? A mesma questão, item B, também tem duas formas de resolver, né? Duas formas de resolver, beleza? E aí, fica faltando o item C, né? O item C, que eu acho o item C um dos itens mais legais de fazer, mas deixa eu selecionar isso aqui para a gente não se perder, ficar aqui tudo organizado.
Juntei. Para quem está vendo o vídeo, isso é um programinha aí para escrita. Eu tenho uma mesa digitalizadora, tá? É um programinha para ajudar a... Isso aqui me ajudou muito quando eu estava na pandemia dando aula online, tá? Qualquer coisa, quem quiser procurar saber qual é o programinha, qual é a ideia, o que fazer para ter essa dinâmica aqui, essa dinâmica de virtual aqui, posso ajudar vocês. Beleza? Então vamos lá para C. Nosso C aí, ó. C. Faça um gráfico de x em função do tempo nos dois casos. Indique o que forma a velocidade, de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Então vamos aqui. Então vamos primeiro chamar CA, né? O primeiro caso foi CA. Eu preciso ver aqui as informações de CA. Deixa eu diminuir aqui para a gente não precisar fazer tanta conta, né? Só para a gente ver quem é o A aqui. Esse é o A. Qual é o A aqui? Só para... Essa informação aqui é do A. Essa informação do A. E essa informação do A. Certo? É isso? Pode ser essa informação aqui do A. Deixa eu voltar aqui para vocês. Mais. Tá, olha aí. Essas aqui são as informações de A, certo? Então, essas... deixa eu ver. X1, tempo 1. Não, essa não é de A, não. Essa é de A? Essa não é de A, não. Eu acho que é essa que é de A. Essa não é de A, não. Essa aqui que é a informação de A, certo? É isso mesmo. Essa aqui que é de A. Então, vamos lá. Vamos fazer o gráfico. Se é um gráfico que ele quer que faça, nós vamos fazer um gráfico aqui que vai relacionar quem com quem. Ele diz lá no gráfico, ele está dizendo lá no gráfico que vai relacionar x em função do tempo. Então eu tenho aqui meu tempo, que vai ser dado em segundos. Aqui minha posição x, que vai ser dado em quê? Metros. Beleza. Então lá, ele fala o seguinte. Então o que ele disse aqui? Ele quer que desenhe esse gráfico. Então, pelas informações que eu tenho, você caminha a uma velocidade de 1,3. Lógico, a uma velocidade. Então ele percorreu isso por quanto tempo? Detalhe. Primeiro trecho, 60 segundos. Vou pôr aqui 60 segundos, ó. Aqui é 60. E ele andou com qual velocidade? Com a velocidade quanto? Vou pôr bem aqui. 1,22. Então, nesse percurso, deixa eu colocar lá a linha reta, vai ficar mais fácil da gente fazer isso. Nesse percurso aqui, nesse intervalo aqui, ele andou a essa velocidade. Depois desse intervalo, né, por 24 segundos, 60 mais 24, vou pôr aqui mais 24, isso é 84. Ele andou com qual velocidade? Uma velocidade maior. Que foi quanto? Não está nas proporções. 3,05. Então, daqui até aqui, ele andou com qual velocidade? Um pouquinho retinho. Ele andou com essa velocidade. Tem algo muito propício disso aqui. Galera, como eu já usei isso aqui, essas informações, eu só vou puxar isso aqui para a gente ver como é isso aqui, como isso ficou, como é
é que eu posso calcular a velocidade com isso, né? A velocidade média com essa situação aqui. Então vamos lá. Tem uma propriedade que diz o seguinte, que quando houver um gráfico que relacione espaço em metros, tempo em segundos, formou uma figura qualquer que seja, formou a área da figura, a área da figura que envolve espaço em função do tempo é numericamente igual à variação de espaço. Numericamente igual à variação de espaço. Então, se eu vim calcular a área dessa figura aqui, dessa figura aqui, ó, toda, a área dessa figura toda que eu estou fazendo aqui, ó, que na verdade são quantos retângulos? 2 retângulos, eu posso dizer o quê? Que a variação de espaço total é a área desses 2 retângulos. Então é base 60 vezes altura 1,22 mais base 24 vezes altura 3,05. Eu vou ter aqui a variação de espaço igual a quanto? Vamos lá. Com auxílio da calculadora, para ser mais rápido, nós vamos ter o quê? 60 vezes 1,22. Eu tenho quanto? 73. Não precisa nem fazer essa conta, hein? 73,2. Mais, o que eu tenho também? Não precisa nem fazer isso. 24 vezes 3,05. Eu vou ter quem? 73,2. Isso daria quanto? 73,2 vezes 2, né? Que eu já saberia esse espaço. Daria 146,4. Então, para a gente definir a velocidade média, estaria fácil. Velocidade média seria 146,4 dividido pelo intervalo de tempo, que é 84. Dividido isso por 84, eu teria quanto? Aproximadamente 1,743 metros por segundo. Então, só para a gente... É uma forma de fazer através do gráfico. Nessa conta aqui não precisaria fazer muita... Essa conta aqui, ó, só para mostrar. Essa parte aqui não precisaria fazer muito, ó, porque você já teria esses valores, tá? Você já teria esses valores para calcular aí, muito tranquilo. A essa área... Então, se o gráfico fosse proporcional aqui, ficaria claro que essa área seria igual a essa. Como não pôs na proporção, né? Como não foi posto na proporção, é só um esboço de gráfico, nós temos aí. Isso é o item A, hein, gente? Isso é o item C calculado por item A, né? Então, deixa eu pegar eles aqui todos e selecionar aqui e vou colocar eles para cá, pro canto. Vamos agora fazer a mesma ideia para quê? Para o item B, né? O item B. E para o nosso item B, a mesma ideia. As informações que eu tenho, deixa eu pegar, para a gente não estar perdendo muito tempo. As informações que eu tenho são essas, né? São essas. Vamos lá. Mais. Olha como ficaria isso aí. Vamos ver? Vamos só confirmar aqui, né? Então eu faria um gráfico de novo. O nosso gráfico seria um gráfico que relacionaria
vai relacionar, como ele disse ali, ó, função, né? A função x, que dado em metros, o tempo dado em segundos, inicialmente ele dá minutos, tá? Inicialmente ele dá minutos. Então vamos lá. Ele andou, primeiro o quê? Vou pôr aqui, ó. Primeiro 1 minuto, que é 60 segundos. Eu vou até pôr no mesmo tamanho, fazer uma proporção. Depois andou 60 segundos. 60 mais 60, tá quanto? 120. Só que no primeiro tempo, no primeiro momento, ele andou a uma velocidade de quanto? Aqui, ó. 1,22. Então, se a gente desenhar o gráfico, é isso aqui. Depois ele andou a uma velocidade um pouquinho mais que o dobro, menos que o dobro, né? Nem vou pôr na mesma proporção, não estou pondo na proporção, mas isso num papel milimetrado ficaria legal, 0,5 ele andou, ó, daqui até aqui, ó. Então, como calcular isso? Calcula a área dessa figura, ó, de novo, a área dessa figura. Lembrando, para que você não esqueça e não erre isso, para a gente calcular a área dessa figura, o metros e segundos, para isso conferir, tá? Se tiver outra unidade, você tem que transformar em metros por segundo. Então, calculando a área dessa figura, vai ser quem? Vou chamar aqui, vai ser a variação de espaço, vai ser quem? 60 vezes quanto? 1,22 mais quem? 60 vezes 3,05. E qual o tempo? ΔT seria 60 mais 60. Que se a gente olhar, a conta vai ser a mesma. Velocidade média vai ser 60 vezes 1,22 mais 60 vezes 3,05 dividido por 2 vezes 60. Que nós já fizemos essa conta, né? Corta, isso vai dar quanto? 2,135 metros por segundo. Então, só para falar aí pra galera. Galera, obrigado. Uma questão aí resolvida. Eu vou tentar resolver as outras, ou estar resolvendo, mandando um vídeo para vocês, até a nossa avaliação, tá? Mas a ideia é essa, dar uma luz, ajudar. Siga a gente aí, ó. Eu sou o professor Velasco, Instagram, Velasco Física, tá aí, ó. Do lado aí, ó. Velasco Física. Eu trabalho aí eu já sou professor de física há alguns anos, mas sou bacharel em física e estou fazendo aí a licenciatura em física e licenciado em matemática. Então muita coisinha eu posso ajudá-los, tá bom? Então siga a gente que eu vou estar aí ajudando vocês. Valeu!